sou a Camila Félix, sou fundadora do Chefe dos Doces. Trouxe para vocês uma receita maravilhosa que faz muito sucesso na minha empresa. É o pão de mel. Já estou com todos os ingredientes aqui, o mise en place já está pronto e a gente vai começar. A gente vai utilizar para confecção do pão de mel da massa, primeiramente, 200 gramas de leite condensado, 2 colheres de açúcar mascavo, 2 colheres e meia de cacau em pó. Aqui a gente vai utilizar as especiarias. Aqui contém 1 colher de canela em pó e 1 colher de chá de cravo em pó. E mais 125 ml de leite. Aqui eu tô fazendo meia receita. Geralmente eu faço uma receita completa, então só dobrar a quantidade de ingredientes. A receita rende 90 pães de mel desse tamanho, certo? Esses ingredientes todos eu vou estar adicionando no liquidificador e fazendo a homogeneização deles. Primeiro, leite condensado, que são as 200 gramas de leite condensado. Depois vou adicionar os 125 ml de leite UHT normal. Colocar o açúcar mascavo, as 2 colheres de açúcar mascavo. As 2 colheres e meia de cacau em pó. Tudo no liquidificador para bater. Coisa bem simples. 1 colher de cacau em pó e 1 colher de chá de cravo em pó. Adiciona tudo no liquidificador. E também você pode colocar, ajuda na umidade do pão de mel, 2 colheres de rum ou conhaque ou licor de cacau. Aqui na minha receita eu estou usando rum. E para finalizar e a gente começar a bater, eu vou utilizar uma noz moscada. Eu gosto de ralar ela na hora que eu tô fazendo a preparação, não gosto de comprar ela já moída, tá? Depois que a gente ralou toda a noz moscada, a gente pega essa misturinha e leva ao liquidificador por alguns minutinhos. Eu, particularmente, gosto de ir colocando aos poucos um pouco da farinha de trigo. A gente vai utilizar 220 gramas de farinha de trigo para meia receita. Eu gosto de ir adicionando antes de colocar no bowl e misturar, porque não evita criar aquelas pelotinhas. Aí facilita na hora de misturar os ingredientes. Coloco um pouco, não é todo o liquidificador que vai suportar muito. Então, se eu colocar tudo, o liquidificador não vai conseguir bater. Então, eu coloco um pouco e vejo. Como ela ainda tá batendo bem, coloco mais um pouquinho de farinha de trigo. Depois, o restante eu reservo para misturar junto no bowl. Pronto. Já está tudo misturado. Vamos levar
novamente aqui. Vou tá ligando o forno para já ir aquecendo. Vou utilizar um bowl para fazer o restante da mistura, tá? Retirei toda a mistura do liquidificador e vou estar colocando o restante da farinha de trigo. Minha farinha de trigo, ela já tá peneirada. O ideal é fazer peneirar antes de introduzir na massa, tá? Como a minha já tá peneirada, eu só vou colocar no bowl. É bem simples essa massa, ela dá um sabor maravilhoso. Vocês vão gostar bastante. Seus clientes também vão adorar. Ó, fiz a homogeneização muito bem dos ingredientes, tá? Até então. Agora, eu vou fazer a adição do mel. O mel é adicionar o mel, a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio. Só é adicionado depois porque o mel, senão ele não dá uma textura tão boa ao pão de mel. Então, ele tem que ser adicionado no final mesmo, tá? Vamos adicionar 100 gramas de mel, como a gente está fazendo meia receita. Olha que massa linda que fica. Tudo bem homogêneo, sem nenhum carocinho na massa. O que tem aqui é bolhas de ar. Agora, então, vamos adicionar o bicarbonato de sódio. Fiz a adição do bicarbonato de sódio, certo? Ele que vai fazer com que a nossa massa cresça, né? E ele também ajuda o pão de mel a manter essa coloração, puxar pro cor chocolate, tá? Então é importante usar o bicarbonato. Fermento? Pode usar? Pode. Mas a questão da cor do pão de mel não vai ficar tão bonita quanto usando o bicarbonato de sódio, tá? Nossa massa está pronta para ser levada ao forno. Você tem a opção de colocar em forminhas assim individuais, que é as que eu gosto de estar utilizando. Forminhas você encontra em qualquer loja de confeitaria. É uma forma ótima, principalmente para quem vai trabalhar com pão de mel, que já tá, você não vai precisar cortar nem nada. Na hora de banhar também o pão de mel fica bem mais simples do que se você utilizar uma forma e ficar cortando os pães de mel. Ele vai acabar esfarelando demais quando você faz o corte dele. Mas não tem problema, tá começando? Utiliza uma forma tradicional, depois vem e corta os pães de mel no tamanho que você acha adequado, certo? Você pode, para colocar os pão de mel, a massa nas forminhas, vocês podem utilizar um saco de confeitar. Eu gosto de utilizar o saco de confeitar pela praticidade que ele dá pra gente, sabe? Mas você pode, nada impede você vir com uma colherzinha e ir preenchendo todas as casinhas aqui. Ou também a forma maior também não tem problema, ok? Eu gosto de usar esse solta fácil, né? Esse spray desmoldante. Ele é importantíssimo, assim, para quem vai trabalhar com grande quantidade de pão de mel, vale a pena comprar. Dura muito e a praticidade que ele traz para essa cozinha nem se compara, tá? Colocar aqui, né, a nossa massa.
Aqui a gente já tem o nosso saco de confeitar preenchido com o nosso pão de mel, tá? Então, eu vou utilizar aqui o spray desmoldante nas forminhas. Vou colocar aqui para que vocês vejam. É só uma passadinha mesmo, assim. Você não precisa rechear o de spray, não. É pouca coisa que utiliza, tá? Aqui, um detalhe. Vou utilizar uma tesoura para tá cortando aqui o bico, tá? O saco de confeitar. Pode cortar pouca coisa, tá? Gosto de tirar essas rebarbinhas laterais, porque atrapalha na hora de utilizar o bico, tá? Aqui, ó, é importante você preencher somente o fundo da forma. Você não precisa mais que isso. É o que? Uns 5 milímetros. Prontinho, nossa forma preenchida, vai pro forno. Eu coloco de 10 a 15 minutos. No mínimo uns 10 minutos, tá? É bom ficar de olho no forno, não deixar ele passar do ponto, assar demais, que aí ele vai deixar o pão de mel duro. E a gente quer um pão de mel bem molhadinho, gostoso, saboroso, como é o nosso pão de mel aqui, tá? Então é importante, atente-se, deixa 10 minutos e fica olhando. Inicialmente ele vai crescer nas bordas e o meio vai crescer depois, tá? Você viu que passou os 10 minutos, é bom dar uma espetadinha para saber se tá bom ou não, tá? Ficou pronto, retira. Não deixa passar muito tempo no forno, porque senão vai prejudicar na umidade do pão de mel, tá certo? Vamos levar pro forno agora. Enquanto isso, eu vou preencher o restante das minhas formas com mais massa de pão de mel, tá? Enquanto uma bandeja vai pro forno, eu vou preencher as demais. E assim, o processo continua, certo? Não tem problema ficar esse tempo, né, de espera, né? Enquanto um assa, o restante vai aguardar. Não tem problema, fiquem tranquilos, porque o pão de mel não vai perder a qualidade se aguardar esse tempinho, tá ok? Bom, aqui eu já terminei de distribuir a minha massa de pão de mel nas minhas forminhas, tá? Agora eu tô aguardando aqui terminar de assar a primeira forminha que eu coloquei e posteriormente eu vou retirando uma forminha e colocando outra, tá? Até que todos estejam assados. É importante o seguinte, esperar a massa esfriar para então a gente rechear e cobrir com o chocolate, tá? Bom, pães de mel assados e já frios, então a gente vai proceder com o recheio e vai fazer o banho no chocolate, tá? Aqui eu tô utilizando o chocolate fracionado, tá? Não precisa ser um chocolate puro, mas desde que seja um chocolate fracionado de boa qualidade, tá? O recheio que eu vou utilizar hoje para o meu pão de mel é o doce de leite. O que eu uso de doce de leite? Geralmente eu compro a lata de leite condensado, cozinho por 40 minutos na panela de pressão. E então eu tenho meu recheio prontinho, fica desse jeito, tá? Aqui eu já coloquei na manga de confeitar, acho mais prático. A manga de confeitar é muito barata e vale a pena. Assim, a eficiência que ela dá no seu serviço é muito grande, então não deixe de comprar uma manga de confeitar, tá? Eu tô usando esse descartável mesmo.
Aqui eu já tenho os meus pães de mel sobre o papel manteiga, tá? E eu vou fazer o recheio deles. Depois eu banho no chocolate, tá ok? Ó, o recheio eu pressiono, tá? Ó, o que eu gosto de deixar o pão de mel bem recheado, tá? Faço contorno, fecho no... Olha que beleza. Pães de mel recheado. Eu fecho. Você vê que é essencial, se você for fazer com a lata de leite condensado, que utilize um leite condensado de qualidade, tá? E que ele permaneça 40 minutos, tá? Na panela de pressão, tá? Porque aí ele dá essa consistência. Se você deixar menos que isso, ele vai ter uma consistência mais líquida. E na hora de banhar e rechear não fica muito legal, tá? O sabor fica ótimo também, mas é ruim, tá? Para esse processo. Vou fazer o banho chocolate, tá? Inicialmente, coloco o pão de mel assim, virado. Venho, desviro ele e... Opa! Chocolate sempre puxa chocolate. Então, eu venho aqui até que para de puxar. Passo levemente aqui. E deixo meu pão de mel para secagem, tá? Vamos novamente, outro pão de mel. Vou imergir ele aqui no chocolate. Viro ele. E é importantíssimo. O seu pão de mel tá completamente coberto, tá? Por chocolate, gente. Não pode ficar nenhum buraquinho. Ele vai reduzir sua validade do seu pão de mel, tá? Então é importante, ó, que ele esteja bem tampadinho, bem cobertinho, tá bom? Por isso que é importante emergir o pão de mel, tá? Então coloca uma quantidade adequada que você vai ter a imersão do pão de mel. Se por um acaso o seu pão de mel ficar com algum furinho, alguma parte que não ficou bem fechadinha com chocolate, então você vem e passa um pouquinho do chocolate, tá? Pra tá cobrindo essa falha que deu, tá bom? Aí depois é usar a criatividade, tá? Eu gosto de colocar algumas frutas secas, nozes em cima do meu pão de mel. Ele agrega um pouco mais de valor, a aparência fica ótima, tá? E aqui eu vou esperar secar o chocolate. Vou retirar a rebarba, né, de chocolate, o excesso de chocolate e fazer a embalagem dele, colocar ele na embalagem e tal. Aí a sua criatividade é que manda. Pode fazer uns desenhos com chocolate branco, pode fazer uns desenhos com chocolate que você esteja usando mesmo. É tudo é por conta da sua criatividade, tá bom? Vou abrir agora para vocês um dos pães de mel para vocês verem como fica maravilhoso. Bom, aqui finalizado o nosso pão de mel, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto de colocar frutas secas, ameixa, cranberry, nozes, uva passa, damasco em cima para dar um charme. Agrega valor ao seu produto, tá? E os clientes adoram, tá? Ou também você pode pegar e fazer uns risquinhos por cima com chocolate, mesmo que você esteja utilizando, que é esse daqui,
ou o chocolate branco também para dar uma diferenciada, tá? Fica muito bom. Vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Olha o nosso pão de mel como fica. Olha o resultado. Eu tenho aqui também um pão de mel de alpino. Esse eu vou ensinar esse recheio em outra aula para vocês, tá bom? Também é muito gostoso e os clientes amam, tá? E esse daqui também é de doce de leite. Olha aqui. Olha que beleza. Ficam lindos. Olha isso, maravilhoso. Quanto recheio, né? E é bom a quantidade, tem uma quantidade razoável de recheio, porque você espera que o pão de mel esteja bem recheado, né? Então, não deixe de deixar bem recheado, tá bom? Vou provar aqui agora um pão de mel. Tá muito bom, vale a pena, gente. Não deixe de testar essa receita. Vocês vão gostar muito. É muito saborosa. Se você quiser consumir a massa de pão de mel sem recheio, sem cobertura, ela também fica maravilhosa. Vocês vão adorar. Muito obrigada, até o próximo vídeo.